A capital do estado foi ontem abalada com a dolorosa notícia de falecimento da excelentíssima senhora professora Antonieta de Barros. Os funerais ontem de Dona Antonieta. Realizaram-se às 9 horas de ontem os funerais da professora Antonieta de Barros, constituindo verdadeira consagração à saudosa mestra catarinense. Gente, o canal No Contexto hoje vai ser de história. Esse canal aqui que fala sobre história de pessoas, lugares, e hoje falaremos de Antonieta de Barros. Na verdade, no dia da morte de Antonieta de Barros. E quem foi Antonieta de Barros? Foi professora, jornalista, deputada, mulher negra, primeira deputada negra de Santa Catarina. Ela nasceu em 11 de julho de 1901, em Florianópolis, e faleceu dia 28 de março de 1952. E ela foi uma revolucionária para a sua época, porque como deputada e como jornalista, ela sempre trabalhou pelos mais necessitados, principalmente na área da educação. Como deputada, como jornalista, sempre esteve ali apoiando essa classe. E foi por causa dela que foi instituído no Brasil o Dia do Professor, tá bom? Então hoje vamos falar como a imprensa, principalmente o jornal O Estado, que era o principal jornal de Santa Catarina, noticiou a morte da professora Antonieta de Barros. E pessoal, se vocês forem observar, o jornal vai trabalhar basicamente falar da carreira da Antonieta de Barros. Simples assim, fala basicamente da carreira dela, nem fala sobre a questão do sepultamento, do falecimento, assim, de modo mais geral, do enterro. Ele vai falar isso na outra edição, no dia seguinte. Então, no dia posterior à morte da Antonieta, ele colocou só uma chamadinha aqui, ó, Dona Antonieta, e resolveu fazer uma matériazinha sobre o Nereu Ramos, tá? Que foi governador, enfim, mas a morte da Antonieta foi noticiada assim, ó, Dona Antonieta, que era a forma que o jornal chamava Antonieta de Barros, tá bom? Agora, primeiramente, se inscreva no canal, porque esse canal aqui tem muitos vídeos bacanas que contam história de pessoas e lugares de Santa Catarina. Vamos agora para o jornal O Estado, de 29 de março de 1952, que trata do falecimento da Antonieta de Barros. Ah, não sabe quem é a Antonieta de Barros? Vai no Google e pesquisa para ver a importância dessa mulher. Agora com vocês, a matéria do falecimento da professora Antonieta de Barros. A capital do estado foi ontem abalada com a dolorosa notícia de falecimento da excelentíssima senhora professora Antonieta de Barros, que dias antes fora internada no Hospital da Caridade com a saúde profundamente abalada. A notícia de imediato se propalou por toda a cidade, provocando a maior consternação. É que Dona Antonieta, como todos a chamavam, vivia na admiração, no respeito e na estima de todos nós. Filho do casal Rodolfo e Catarina de Barros, nascera nesta capital aos 11 de julho de 1901. Desaparece assim aos 51 anos. Desde cedo, a sua grande vocação foi para o ensino. Aos 20 anos, era já professora de renome. Em 1931, ingressou no magistério público, como lente de português da antiga escola normal, cargo em que mais tarde se efetivou e do qual em janeiro do ano passado se aposentou, com mais de 30 anos de serviços e dedicação ao ensino catarinense. Mesmo fazendo jus a esse descanso, Dona Antônia não se exonerou da missão de ensinar, passando a dirigir e a lecionar no curso Antonieta de Barros, escola particular cuja matrícula era todo ano disputadíssima pelos pais de educandos. Por longos anos, de 1944 a 1950,
precisamente, exerceu o alto cargo de diretora do Instituto de Educação, onde se revelou notável administradora e onde prestou os mais relevantes serviços ao Estado. Perceberam aí como o jornal trata basicamente da carreira dela? Agora vocês vão ver que o jornal O Estado vai falar da participação da Antonieta de Barros como deputada. E aí? Em 1935, eleita deputada estadual, Dona Antonieta foi elemento do maior destaque na elaboração da Constituição do Estado. Foi a primeira e única mulher catarinense eleita para integrar o Legislativo. Na última legislatura, voltou à Assembleia por intervalos, salientando-se outra vez como legisladora. Houve um erro de edição aqui do jornal, né? Mormente dos assuntos ligados ao ensino e ao magistério. Escritora e jornalista, Dona Antonieta publicou farrapos de ideias que condensam brilhantes artigos e estudos publicados na imprensa. Nestes últimos anos, vinha emprestando a O Estado, que é o jornal, o concurso de sua pena magnífica, sob o pseudônimo de Maria da Ilha. A sua morte, inesperada e prematura, foi recebida, por isso, em nossa redação, com lágrimas. E o seu desaparecimento, em verdade, cobre de pesar todos os nossos círculos. Dona Antonieta, além de pensadora, culta e talentosa, da jornalista insigne e vibrante, da mestra vocação, era um coração grande e magnânimo, como poucos, sensível ao sofrimento do próximo. As causas de solidariedade cristã em nossa terra recebiam sempre da querida extinta o concurso da sua dedicação pessoal e o apoio do seu incentivo pela imprensa. Então, pessoal, nesse bloco que vocês verão agora, o jornal lamenta a morte da Antonieta de Barros. Olha só. Dona Antonieta, o nosso Estado perde uma das suas figuras que mais o elevaram e mais o serviram. Chorando a sua morte, podemos todos dizer: desapareceu uma grande catarinense. Várias homenagens estão sendo prestadas à memória da ilustre conterrânea. O sepultamento dos seus restos mortais dar-se-á hoje às 9 horas no cemitério do Itacurubi, saindo o féretro da residência da extinta à rua Fernando Machado, número 32. Gente, eu estou aqui com o jornal O Estado do dia Florianópolis, domingo 30 de março de 1952. Nesta edição, fala assim, ó, funerais de Dona Antonieta. Observe que o jornal sempre fala Dona Antonieta. E ela escrevia para o jornal. Então, para o jornal foi uma perda muito grande, tá bom? E aí, nessa edição, eles falam exatamente as autoridades que compareceram ao enterro e no processo do velório. Acompanhe como foi assim esse momento em que o jornal cita as autoridades. Então, pessoal, aqui tem o jornal O Estado, Florianópolis, domingo 30 de março de 1952. O jornal dá como manchete principal a festa do Senhor Jesus dos Passos, e logo aqui ao lado tem a matéria sobre os funerais de ontem
de Dona Antonieta. Vamos ver. Os funerais ontem de Dona Antonieta. Realizaram-se às 9 horas de ontem os funerais da professora Antonieta de Barros, constituindo verdadeira consagração à saudosa mestra catarinense. Aquela hora, em sua residência, a rua Fernando Machado 32, encontraram-se personalidades da sociedade local, professores, ex-alunos, os senhores Celso Ramos, presidente do PSD, representante do senhor Dr. Nereu Ramos, presidente da Câmara Federal, deputados federais Joaquim Ramos e Leoberto Leal, senhor Enio Luiz, representante do senhor secretário do Interior e Justiça, Educação e Saúde, professor Teodoro Vanderlei, representante do diretor do Departamento de Educação, deputado Protégenes Vieira, presidente da Comissão Permanente da Assembleia Legislativa e vários deputados estaduais, Coronel Antônio Lara Ribas, secretário do PSD deste estado, Coronel Paulo Vieira da Rosa, comandante do 14º BC, representantes do clero, corpus docente e discente do Instituto de Educação e Colégio Dias Velho, Colégio Coração de Jesus e de outros estabelecimentos de ensino da capital. Sobre o ataúde, viam-se bandeiras da Liga Operária e do Instituto de Educação, sendo levado com grande acompanhamento, carregado por destacadas personalidades da sociedade local, ex-alunos, alunos e professores, até a Avenida Mauro Ramos. Todo o percurso feito a pé pela Avenida Hercílio Luz, o cortejo fúnebre passou entre alas de escolares e de povo, numa verdadeira e respeitosa consagração à inesquecível mestra. Inesquecível mestra. Olha só como o jornal O Estado de 1952 trata a Antonieta de Barros, a Dona Antonieta, que ele diz, né? E é o seguinte, eu estou aqui com um jornal, pessoal, do dia 30 de março de 1952, ele traz novamente, agora aqui ele dá os detalhes, os funerais ontem de Dona Antonieta, ó, os funerais ontem de Dona Antonieta. Então ele vai retratar como foram os funerais, o funeral da Antonieta de Barros, porque na edição anterior ele falou da morte, mas falou basicamente da carreira dela. Aqui não, ele vai falar um pouco de detalhes, como foi o funeral, tá? E a notícia principal é a procissão Senhor dos Passos. E aqui os funerais vêm em segundo plano. Agora, pessoal, o jornal ele vai realmente dar o detalhe como foi a cerimônia no cemitério do Itacurubi, tá bom? Veja como foi. No cemitério. Chegado ao cemitério do Itacurubi, foi o coche fúnebre levado ao jazigo perpétuo da família Barros. O adeus do PSD de o Estado. Coube ao nosso diretor, o Dr. Rubens de Arruda Ramos, proferir palavras em nome do Partido Social Democrático e de o Estado, o que fez sob visível emoção. Exaltou na saudosa extinta a correligionária exemplar e a primorosa jornalista, sempre mestra. Mestra na conduta partidária, no espírito de renúncia, nas atitudes de prudência e de desassombro, na serenidade e na energia e, sobretudo, mestra de lealdade na plenitude apostolar do termo. Referiu-se a jornalista, mestra que pregou um evangelho de honra para a juventude e artista mestra do estilo e da forma. A doutrinar pela imprensa, quer através da crítica superior e construtiva, quer através do comentário ligeiro e transparente, rendado de ironias. E terminou afirmando que Dona Antonieta deixara ao partido e ao jornal uma herança inestimável, que era roteiro a seguir e código a cumprir. Observando-os, Dona Antonieta estará sempre presente ao nosso cérebro, sempre junto aos nossos corações, sempre envolvida pela nossa imperecível saudade. Gente,
No bloco a seguir, o jornal vai reportar como foi a participação, como foi a homenagem dos representantes do magistério para Antonieta de Barros. Confere aí. O adeus do magistério. Em seguida, a oração do Dr. Rubens de Arruda Ramos, o senhor professor Milton Sullivan, diretor do Instituto de Educação, levou à colega e mestra o adeus do magistério catarinense, dizendo da personalidade da extinta como uma das mais verdadeiras expressões de educadora, cuja vida dedicara à formação de gerações de Santa Catarina. As palavras do orador interpretaram o pensamento do professorado Barriga Verde e dos que receberam da saudosa educadora as lições de mestra consagrada. Gente, a morte da Antonieta de Barros em 1952, ela repercutiu em todo o Brasil. Olha só a repercussão na Câmara Federal. Na Câmara Federal, na sessão de ontem, foi prestada homenagem póstuma à inesquecível mestra, tendo ocupado a tribuna, fazendo o necrológio, os senhores deputados Agripa de Castro Faria, do PSD, e Saulo Ramos, do PTB, coroas. Além de telegramas e cartões recebidos pela irmã da extinta, professora Leonor de Barros, de todas as partes do estado e de outros estados, enviaram coroas que foram depositadas no túmulo da professora Antonieta de Barros. As seguintes pessoas: Dr. Nereu Ramos, deputado Itamar Correia, deputado Volney Colasso de Oliveira, Colégio Coração de Jesus, G.E. Silveira de Souza, Assembleia Legislativa do Estado, funcionários da Assembleia Legislativa, Partido Social Democrático, Instituto de Educação, Leonor de Barros, Aurinha, alunos José Mauro Osni e Otelo Ortiga e o Estado. Bem, pessoal, finalizamos o programa hoje, um programa bem histórico, fala sobre o dia da morte da Antonieta de Barros, em 1952. Como o jornal Estado, o principal jornal de Santa Catarina, repercutiu a morte dessa mulher, que o seu nome está gravado na história. Ela está lá no livro das heroínas da pátria, tá bom? No Pantaleão da História, como heroína da pátria. E aqui o jornal Estado, que retrata exatamente os funerais de Antonieta de Barros, tá bom? E, gente, eu tô lendo esses dois livros. Tem um vídeo, um programa só sobre esses dois livros aqui que eu tô lendo, ó. Sobre Antonieta de Barros, tá? Um é Antonieta de Barros, que trata exatamente a história dela, tá? E a outra é sobre a participação dela dos discursos, os discursos como deputada, os artigos dela como jornalista na imprensa de Santa Catarina e também até mesmo os discursos como deputada, como professora, nas colações, enfim. Esses dois livros que eu estou lendo é da biógrafa dela, Jeruse Romão, a catarinense, tá? E esses dois livros aqui, quem quer saber sobre um pouco de Antonieta de Barros, tem que ler esse livro da Jeruse Romão. Tá bom, gente? É isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Hoje foi um programa mais histórico. Às vezes eu trago notícias, conto história de lugares, basicamente, né? Eu já falei sobre a Cachoeira do Sone no programa anterior. Hoje viemos de Antonieta de Barros. E o nosso canal, gente, tem alguns vídeos da Antonieta de Barros. Tem um que eu entrevisto o sobrinho neto da Antonieta de Barros. Eu entrevisto exatamente a biógrafa, a Jeruse, tá? Que conta a importância dessa mulher. E também tem um vídeo aqui no canal que eu fui lá na escola, no Museu da Educação Catarinense, da Escola Catarinense, e eu tive a oportunidade de entrar na sala em que a professora Antonieta de Barros era diretora. Eu vi a mesa que ela trabalhava, foi bem legal, tá bom? Procure nosso canal que você vai ver esses vídeos também que fala sobre Antonieta de Barros. Tá bom, pessoal? Muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui no canal No Contexto, esse canal que fala sobre as coisas de Santa Catarina, história de pessoas, lugares, tá bom? Aqui no nosso canal tem mais de 100 vídeos bacanas para você se deliciar, tá bom?
Dito isto, eu me despeço. Tchau, gente. Valeu. Fique com Deus.